Por favor, nos ajude deixando seu gostei no vídeo. Nós temos que prestar atenção que hoje a mulher sempre foi mais adiantada que o homem, muito mais. E hoje você vê uma menina de 12 anos, ela quer se portar como uma mulher, mas ela é uma criança. Então a gente tem que prestar atenção também nessa... Minha filha, não achei legal essa roupa. Vai para a escola assim? Na escola que esse batom vai significar o que para você na escola? Quando você for sair numa festinha, você bota um batom. Esse tipo de coisa, para não chamar atenção também. Que esses caras estão aí. E de repente, eles, pela maluquice dele, ele se sente... ele acha que aquele comportamento daquela menina com 11 anos, com 10 anos, que quer se vestir, se arrumar com uma mãe para ficar mais bonita. Luísa, mas aí o equívoco está no homem que no olha. Homem que assim, fica, ou na mulher que olha para o menino. Mas assim. nós temos que prender esse cara, tem que caçar esse sujeito, entendeu? Evitar também... A filha vai para a escola, ela vai com uma roupa não adequada para ir para a escola, isso não é voltar no tempo. Porque a modernidade vai continuar. Mas, ô Luiz, olha só, Mas Luiz. eu acho que a gente tem que prestar atenção também, não só educar a criança, ensinar para ela, falar, ó, se chegar alguém aí conversar fiado com você, sai. Chama o outro adulto. Luiz, a roupa, a mulher pode sair com a roupa que ela quiser. O homem, especialmente esse que é abusador, esse é doente, a gente tem que ir atrás com a polícia e prendê-lo. Mas o outro que acha que pode, porque a mulher está usando um shortinho, ele não pode, não. Ela pode usar um shortinho. Eu estou dizendo que a gente também tem que pedir para seu filho, para sua filha. Eu acho interessante, que não é voltar no tempo. É você pegar e falar assim, ó, você vai para a escola com essa roupa, vai com a roupa... Luiz, mas acho que não só roupa. Veja que você está falando sobre a menina. Mas em que momento Mas em que momento nós estamos educando... Da menina, porque na realidade a menina de uma forma chula de falar, ela é mais caçada. O menino é sempre escondido. Tá. A Mas menina, o que você está falando, faz abertamente. Luiz, é importante... De repente, quando a gente perceber essa atitude do cara, eu acho que a gente deveria dar uma surra nele. Se eu estou perto... Não, Luiz, mas, o que eu eles acham que pode. Não pode. Luiz, eu acho que o que a gente... E dá para engatar aqui. Essa tua ideia, Luiz, é que, na verdade, você está falando da menina, a roupa que ela usa, o batom, mas em que momento a gente está falando com os meninos? Olha, não importa a roupa da menina, você não pode avançar. Você não pode assediar. E a gente mostra que isso é uma questão cultural, porque no Brasil a gente tem um tipo de vestido, cada país tem um, e a gente sempre comenta que a Índia, que é um lugar em que as meninas têm que se vestir completamente cobertas, e tem uma hora índice de estupro. Mas eu estou dizendo... Então, quer dizer, não está condicionada a roupa. E às vezes tem a questão da idade, por exemplo, uma bebê não está vestida sensual, ela está com a calça enxuta, né? E ela botou uma roupa mais sensual, não colocou. E mesmo assim vai ter pessoas que vão assediar, que vão agredir, porque já tem uma mente doente. Então, a questão da roupa pode até influenciar, mas não pode determinar. O que determina é o comportamento doentio daquela pessoa, que é o abusador, desde que é o menino. agressor. A questão da educação é uma questão importantíssima, porque se você fala isso nas escolas, se você tem uma aula sobre isso, você abre a cabeça das crianças em diversos níveis. Não estou falando, você não vai fazer educação sexual com... Sim, não é informação, assim, né? Mas isso aqui é uma educação sexual de 4 anos. As pessoas entenderem que elas podem se manifestar também, que elas podem se defender, e o que é certo e o que é errado. Nem todas as famílias têm condição de falar adequadamente sobre isso. E olha que interessante, só uma coisa, você falou da escola, cadê a Rosiane, que é fono? Às vezes, na escola, na família, a importância de você criar um elo, você ter alguém para quem você possa olhar e achar que aquela pessoa vai te ajudar. A Rosiane é fono, ela trabalhava numa escola de surdos, né? E por mais de uma vez foi com você que eles vieram desabafar e contar uma situação de abuso. Isso, porque muitos têm vamos dizer assim, uma impressão de que eles não vão denunciar, porque eles sabem só a língua de sinais muitas vezes. E aí eles não falam para os seus pais, ou os pais não sabem sinais, ou então aquilo que vocês já falaram, aquilo ficou como segredo, e eles vêm para a gente, segredo, falar para você. E às vezes confiam mais na gente até nos próprios pais.
Então, eles manifestam e às vezes falam, Rosiane, sabe, é homem, safado, safado. Então, vem contar que elas foram abusadas, ou que alguém está tentando, e às vezes é vizinho, às vezes a pessoa da igreja, independente de que igreja é. Já teve vezes de você ter que falar com a própria família? Já, e algumas ficaram até revoltadas com a gente, achando, não, mas é amigo, não, é o padrasto. Ele é maravilhoso, ele é excelente, jamais faria isso. Então, às vezes, as mães até se revoltavam com a gente. E sempre tomamos iniciativa de ou mandar para a Federação de Surdos, ou ir à polícia, resolver e orientar com relação a psicólogo, a orientação até sexual desses pais, né? E sempre vi meninos. Eles vinham, às vezes, falar com a gente, Rosiane, é mal ou é bom? É legal ou é ruim? Ó, safado, homem, ó, creu, fazia assim, é assim. Aí eu dizia assim, não, pelo amor de Deus, vem cá conversar. Então, às vezes passava por mim, falando em língua de sinais. Você teve a chance de conversar, mas eu queria só pra gente encerrar esse dia de hoje, porque a gente vai voltar a esse tema, mostrar alguns sinais e que você pudesse dar uma ideia, Caroline, para quem está em casa, de que sinais observar. O que é possível perceber no menino e na menina? A gente vai colocar aqui no telão. O que é possível perceber e que poderia nos ajudar a notar que alguma coisa está diferente? Vamos botar aqui, então, as imagens? Tá. Quer dizer, é no corpo, na escola e no comportamento. São 3 aspectos que a gente deve observar. Os sinais físicos, por exemplo, em relação ao corpo, eles não estão em todos os casos, até porque a gente falou isso no último programa, né? O abuso sexual ele pode acontecer sem um contato físico. Então, por exemplo, principalmente para o menino, mostrar material pornográfico, as próprias intervenções ali pelo Facebook, pedir para a criança mandar uma foto, tudo isso é sem contato físico, mas houve a violência sexual. Então, em relação ao corpo, o que a gente pode perceber que são os estágios mais avançados, quando já teve o contato sexual propriamente dito, a criança que tem vergonha de tirar a roupa, de fazer esporte físico e ser percebida, às vezes ela vai para a escola com uma roupa que não está adequada ao clima, ela está tentando esconder algum hematoma, né? Uma criança que se masturba compulsivamente, por exemplo, porque ela tem lembranças do que aconteceu e ela não sabe elaborar aquilo. Isso é muito comum acontecer nas escolas, por exemplo, e às vezes os educadores não sabem o que fazer. Crianças que já estão no estágio mais avançado, que passaram por muito tempo por abuso, podem ter mordidas pelo corpo, são crianças que apanham mais, então ela pode ter hematomas de espancamento, enfim. Agora, o que é mais importante é que a gente perceba no comportamento, né? É onde mais aparecem esses sinais clássicos do abuso. Então, uma criança que volta a antigos hábitos mais infantilizados, chupar o dedo, fazer xixi na cama, uma criança que acaba ficando extremamente agressiva, se coloca em brigas na escola, tem baixo rendimento escolar, eu já estou indo ali para a parte da escola, né? Então, baixo rendimento escolar, para de brincar com os coleguinhas, para de fazer as atividades. Fica isolada, né? Apática, começa a mostrar alguns comportamentos mais depressivos. Quando é bebê, por exemplo, que acontece até 20% dos casos são relacionados ao bebê. Né? É um bebê que costuma chorar muito quando vê alguma pessoa, às vezes nem é um abusador, que tenha uma característica, isso como você estava contando, Má, que tenha uma característica que lembre o abusador, que seja uma barba, né, um cabelo loiro, enfim. A criança chora muito e ela costuma chorar durante o banho, a troca de fralda. Pergunta uma coisa, pode acontecer da criança reproduzir com outra criança aquele comportamento do abusador, da abusadora? Sim. E existe uma tendência maior do menino fazer isso. Por quê? A menina, como é ensinada a ser mais passiva, ela costuma guardar esse segredo. O menino, como ele é ensinado, né, com essas características, a masculinidade ela é predatória, né, para exercer controle, para ser mais agressivo, ele costuma ter a tendência, principalmente os meninos adolescentes que são abusados, a reproduzir com crianças mais novas, né? Por isso o tratamento é tão importante, né? Exatamente. O atendimento. A gente faz a prevenção também. E não posso deixar de falar. Precisamos falar com os meninos sobre isso.
não é ensinar as meninas a se protegerem, mas os meninos a não assediarem, os meninos a não avançarem o sinal e respeitar consentimento. Então tem que ser um trabalho. Isso é prevenção, né? Mas quando a gente fala de abuso sexual em crianças, é bom saber que isso é crime, é punido pelo Código Penal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer um pode denunciar. Você pode procurar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, Delegacia da Infância e Juventude ou simplesmente Disque 100 e faça a denúncia. Você vai estar ajudando certamente uma criança, um adolescente a se livrar de um problema que vai se arrastar por muito tempo na vida dele. É tratável, é recuperável, mas é uma dor que não é justa com ninguém, né? Muito obrigada, Caroline. Adorei mais uma vez a nossa conversa e a gente vai voltar. Assim, né? Mas isso aqui é uma educação sexual de 4 anos. As pessoas entenderem que elas podem se manifestar também, que elas podem se defender e o que é certo e o que é errado. Nem todas as famílias têm condição de falar adequadamente sobre isso. E olha que interessante, só uma coisa, você falou da escola, cadê a Rosiane, que é fono? Às vezes, na escola, na família, a importância de você criar um elo, você ter alguém para quem você possa olhar e achar que aquela pessoa vai te ajudar. A Rosiane é fono, ela trabalhava numa escola de surdos, né? E por mais de uma vez foi com você que eles vieram desabafar e contar uma situação de abuso. Isso, porque muitos têm vamos dizer assim, uma impressão de que eles não vão denunciar, porque eles sabem só a língua de sinais muitas vezes. E aí eles não falam para os seus pais, ou os pais não sabem sinais, ou então aquilo que vocês já falaram, aquilo ficou como segredo e eles vêm para a gente, segredo, falar para você. E às vezes confiam mais na gente até nos próprios pais. Então eles manifestam e às vezes falam, Rosiane, sabe, é homem, safado. Então vem contar que elas foram abusadas, ou que alguém está tentando, e às vezes é vizinho, às vezes a pessoa da igreja, independente de que igreja é. Já teve vezes de você ter que falar com a própria família? Já, e algumas ficaram até revoltadas com a gente, achando, não, mas é amigo, não, é o padrasto, ele é maravilhoso, ele é excelente, jamais faria isso. Então, às vezes, as mães até se revoltavam com a gente. E sempre tomamos iniciativa de ou mandar para a Federação de Surdos, ou ir à polícia, resolver e orientar com relação a psicólogo, a orientação até sexual desses pais, né? E sempre vi meninos. Eles vinham, às vezes, falar com a gente, Rosiane, é mal ou é bom? Legal? É legal ou é ruim? Ó, safado, homem, ó, creu, fazia assim, é assim. Aí eu dizia assim, não, pelo amor de Deus, vem cá conversar. Então, às vezes passava por mim, Você teve a chance de conversar, mas eu queria só para a gente encerrar esse dia de hoje, porque a gente vai voltar a esse tema, mostrar alguns sinais e que você pudesse dar uma ideia, Caroline, para quem está em casa, de que sinais observar. O que é possível perceber no menino e na menina? A gente vai colocar aqui no telão. O que é possível perceber e que poderia nos ajudar a notar que alguma coisa está diferente? Vamos botar aqui, então, as imagens? Tá. Quer dizer, é no corpo, na escola e no comportamento. São 3 aspectos que a gente deve observar. Os sinais físicos, por exemplo, em relação ao corpo, eles não estão em todos os casos, até porque a gente falou isso no último programa, né? O abuso sexual ele pode acontecer sem um contato físico. Então, por exemplo, principalmente para o menino, mostrar material pornográfico, as próprias intervenções ali pelo Facebook. Estou dizendo. Então, quer dizer, não está condicionado uma coisa não leva a outra. Uma coisa também, que às vezes tem a questão da idade, por exemplo, uma bebê não tá vestida sensual, ela tá com a calça enxuta, né? E ela botou uma roupa mais sensual, não colocou. E mesmo assim vai ter pessoas que vão assediar, que vão agredir, porque já tem uma mente doentia. Então a questão da roupa pode até influenciar, mas não pode determinar. O que determina é o comportamento doentio daquela pessoa, que é o abusador, desde que é o menino. agressor. A questão da educação é uma questão importantíssima, porque se você fala isso nas escolas, se você tem uma aula sobre isso, você abre a cabeça das crianças em diversos níveis. Não estou falando, você não vai fazer educação sexual com... Sim, não é informação, né? Mas isso aqui é uma educação sexual de 4 anos. As pessoas entenderem que elas podem se manifestar também, que elas podem se defender e o que é certo e o que é errado. Nem todas as famílias têm condição de falar adequadamente sobre isso. E olha que interessante, só uma coisa, você falou da escola, cadê a Rosiane, que é fono? Às vezes, na escola, na família, a importância de você criar um elo, você ter alguém para quem você possa olhar e achar que aquela pessoa vai te ajudar. A Rosiane é fono, ela trabalhava numa escola de surdos, né?
E por mais de uma vez foi com você que eles vieram desabafar e contar uma situação de abuso. Isso, porque muitos têm vamos dizer assim, uma impressão de que eles não vão denunciar, porque eles sabem só a língua de sinais muitas vezes. E aí eles não falam para os seus pais, ou os pais não sabem sinais, ou então aquilo que vocês já falaram, aquilo ficou como segredo e eles vêm para a gente, segredo, segredo, falar para você. E às vezes confiam mais na gente até nos próprios pais. Então eles manifestam e às vezes falam, Rosiane, sabe, homem, safado, safado. Então vem contar que elas foram abusadas, ou que alguém está tentando, e às vezes é vizinho, às vezes a pessoa da igreja, independente de que igreja é. Já teve vezes de você ter que falar com a própria família? Já, e algumas ficaram até revoltadas com a gente, achando, não, mas é amigo, não, é o padrasto, ele é maravilhoso, ele é excelente, jamais faria isso. Então, às vezes, as mães até se revoltavam com a gente. E sempre tomamos iniciativa de ou mandar para a Federação de Surdos, ou ir à polícia, resolver e orientar com relação a psicólogo, a orientação até sexual desses pais, né? E sempre vi meninos. Eles vinham, às vezes, falar com a gente, Rosiane, é mal ou é bom? Legal? É legal ou é ruim? Ó, safado, homem, ó, creu, fazia assim, é assim. Aí eu dizia assim, não, pelo amor de Deus, vem cá conversar. Então, às vezes passava por mim, Você teve a chance de conversar, mas eu queria só pra gente encerrar esse dia de hoje, porque a gente vai voltar a esse tema, mostrar alguns sinais e que você pudesse dar uma ideia. Ele acha que aquele comportamento daquela menina com 11 anos, com 10 anos, que quer se vestir, se arrumar com uma mãe para ficar mais bonita. Luísa, mas aí o equívoco está no homem que no olha. Homem que fica, ou na mulher que olha para o menino. Mas nós temos que prender esse cara, tem que caçar esse sujeito, entendeu? Evitar também... A filha vai para a escola, ela vai com uma roupa não adequada para ir para a escola, isso não é voltar no tempo. Porque a modernidade vai continuar. Mas, Luiz, olha só, Luiz. Eu acho que a gente tem que prestar atenção também, não só educar a criança, ensinar para ela, falar, se chegar alguém aí conversar fiado com você, sai. Chama o outro adulto. Luiz, a mulher pode sair com a roupa que ela quiser. O homem, especialmente esse que é abusador, esse é doente, a gente tem que ir atrás com a polícia e prendê-lo. Mas o outro que acha que pode, porque a mulher está usando um shortinho, ele não pode, não. Ela pode usar um shortinho. Eu tô dizendo que a gente também tem que pedir para seu filho, para sua filha. Eu acho interessante, que não é voltar no tempo. É você pegar e falar assim, ó, você vai para a escola com essa roupa, vai com a roupa... Luiz, mas acho que não só roupa. Veja que você está falando sobre a menina. Mas em que momento Mas em que momento nós estamos educando... Da menina, porque na realidade a menina de uma forma chula de falar, ela é mais caçada. O menino é sempre escondido. Tá. Mas a menina faz abertamente. Luiz, é importante. De repente, quando a gente perceber essa atitude do cara, eu acho que a gente deveria dar uma surra nele. Se eu estou perto... Não, Luiz, o que eles acham que pode. Não pode. Luiz, eu acho que o que a gente... E dá para engatar aqui. Essa tua ideia, Luiz, é que, na verdade, você está falando da menina, a roupa que ela usa, o batom, mas em que momento a gente está falando com os meninos? Olha, não importa a roupa da menina, você não pode avançar. Você não pode assediar. E a gente mostra que isso é uma questão cultural, porque no Brasil a gente tem um tipo de vestido, cada país tem um, e a gente sempre comenta que a Índia, que é um lugar em que as meninas têm que se vestir completamente cobertas, tem uma maior índice de estupro. Mas eu estou dizendo... Então, quer dizer, não está condicionado a roupa. E às vezes tem a questão da idade. Por exemplo, uma bebê não está vestida sensual. Ela está com a calça enxuta, né? E ela botou uma roupa mais sensual, não colocou. E mesmo assim vai ter pessoas que vão assediar, que vão agredir, porque já tem uma mente doente. Então, a questão da roupa pode até influenciar, mas não pode determinar. O que determina é o comportamento doentio daquela pessoa, que é o abusador, desde que é o menino. A questão da educação é uma questão importantíssima, porque se você fala isso nas escolas, se você tem uma aula sobre isso, você abre a cabeça das crianças em diversos... Vamos dizer assim, uma impressão de que eles não vão denunciar, porque eles sabem só a língua de sinais muitas vezes.
E aí eles não falam para os seus pais, ou os pais não sabem sinais, ou então aquilo que vocês já falaram, aquilo ficou como segredo, e eles vêm para a gente, segredo, segredo, falar para você. E às vezes confiam mais na gente até nos próprios pais. Então eles manifestam, e às vezes falam, Rosiane, sabe, é homem, safado, safado. Então vem contar que elas foram abusadas, ou que alguém está tentando, e às vezes é vizinho, às vezes a pessoa da igreja, independente de que igreja é. Já teve vezes de você ter que falar com a própria família? Já, e algumas ficaram até revoltadas com a gente, achando, não, mas é amigo, não, é o padrasto, ele é maravilhoso, ele é excelente, jamais faria isso. Então, às vezes, as mães até se revoltavam com a gente. E sempre tomamos iniciativa de ou mandar para a Federação de Surdos, ou ir à polícia, resolver e orientar com relação a psicólogo, a orientação até sexual desses pais, né? E sempre vi meninos. Eles vinham, às vezes, falar com a gente, Rosiane, é mal ou é bom? É legal ou é ruim? Ó, safado, homem, ó, creu, fazia assim, é assim. Aí eu dizia assim, não, pelo amor de Deus, vem cá conversar. Então, às vezes passava por mim, Você teve a chance de conversar, mas eu queria só pra gente encerrar esse dia de hoje, porque a gente vai voltar a esse tema, mostrar alguns sinais e que você pudesse dar uma ideia, Caroline, para quem está em casa, de que sinais observar. O que é possível perceber no menino e na menina? A gente vai colocar aqui no telão. O que é possível perceber e que poderia nos ajudar a notar que alguma coisa está diferente? Vamos botar aqui, então, as imagens? Tá. Quer dizer, é no corpo, na escola e no comportamento. São 3 aspectos que a gente deve observar. Os sinais físicos, por exemplo, em relação ao corpo, eles não estão em todos os casos, até porque a gente falou isso no último programa, né? O abuso sexual ele pode acontecer sem um contato físico. Então, por exemplo, principalmente para o menino, mostrar material pornográfico, as próprias intervenções ali pelo Facebook, pedir para a criança mandar uma foto, tudo isso é sem contato físico, mas houve a violência sexual. Então, em relação ao corpo, o que a gente pode perceber que são os estágios mais avançados, quando já teve o contato sexual propriamente dito, a criança que tem vergonha de tirar a roupa, de fazer esporte físico e ser percebida, às vezes ela vai para a escola com uma roupa que não está adequada ao clima, ela está tentando esconder algum hematoma, né? Uma criança que se masturba compulsivamente, por exemplo, porque ela tem lembranças do que aconteceu e ela não sabe elaborar aquilo. Isso é muito comum acontecer nas escolas, por exemplo. E a bebê que costuma chorar muito quando vê alguma pessoa, às vezes nem é o abusador, que tenha uma característica, isso como você estava contando, Má, que tenha uma característica que lembre o abusador, que seja uma barba, né, um cabelo loiro, enfim. A criança chora muito e ela costuma chorar durante o banho, a troca de fralda. Pergunta uma coisa, pode acontecer da criança reproduzir com outra criança aquele comportamento do abusador, da abusadora? Sim. E existe uma tendência maior do menino fazer isso. Por quê? A menina, como é ensinada a ser mais passiva, ela costuma guardar esse segredo. O menino, como ele é ensinado, né, com essas características, a masculinidade ela é predatória, né, para exercer controle, para ser mais agressivo, ele costuma ter a tendência, principalmente os meninos adolescentes que são abusados, a reproduzir com crianças mais novas, né? Lembrando, por isso o tratamento é tão importante, né? Exatamente. O atendimento. A gente faz a prevenção também. E não posso deixar de falar. Precisamos falar com os meninos sobre isso. Não é ensinar as meninas a se protegerem, mas os meninos a não assediarem, os meninos a não avançarem o sinal e respeitar consentimento. Então tem que ser um trabalho. Isso é prevenção, né? Mas quando a gente fala de abuso sexual em crianças, é bom saber que isso é crime, é punido pelo Código Penal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Qualquer um pode denunciar. Você pode procurar o Conselho Tutelar, o Ministério Público, Delegacia da Infância e Juventude ou simplesmente Disque 100 e faça a denúncia. Você vai estar ajudando certamente uma criança, um adolescente a se livrar de um problema que vai se arrastar por muito tempo na vida dele. É tratável, é recuperável, mas é uma dor que não é justa com ninguém, né? Muito obrigada, Caroline. Adorei mais uma vez a nossa conversa e a gente vai voltar. Assim, né? Mas isso aqui é uma educação sexual de 4 anos. As pessoas entenderem que elas podem se manifestar também, isso. Que elas podem se defender e o que é certo e o que é errado. Isso. Nem todas as famílias têm condição de falar adequadamente sobre isso. E olha que interessante, só uma coisa, você falou da escola, cadê a Rosiane, que é fono?
Às vezes, na escola, na família, a importância de você criar um elo. Você ter alguém para quem você possa olhar e achar que aquela pessoa vai te ajudar. A Rosiane é fono, ela trabalhava numa escola de surdos, né? É. E por mais de uma vez foi com você que eles vieram desabafar e contar uma situação de abuso. Isso, porque muitos têm vamos dizer assim, uma impressão de que eles não vão denunciar, porque eles sabem só a língua de sinais muitas vezes. E aí eles não falam para os seus pais, ou os pais não sabem sinais, ou então aquilo que vocês já falaram, aquilo ficou como segredo e eles vêm para a gente, segredo, falar para você. E às vezes confiam mais na gente até nos próprios pais. Então eles manifestam e às vezes falam, Rosiane, sabe, é homem, safado. Então vem contar que é importante. De repente, quando a gente perceber essa atitude do cara, eu acho que a gente deveria dar uma surra nele. Se eu estou perto... Não, Luiz, mas, o que eu quero... Eles acham que pode. Não pode. Luiz, eu acho que o que a gente... E dá para engatar aqui. Essa tua ideia, Luiz, é que, na verdade, você está falando da menina, a roupa que ela usa, o batom, mas em que momento a gente está falando com os meninos? Olha, não importa a roupa da menina, você não pode avançar. Você não pode assediar. E a gente mostra que isso é uma questão cultural, porque no Brasil a gente tem um tipo de vestido, cada país tem um. E a gente sempre comenta que a Índia, que é um lugar em que as meninas têm que se vestir completamente cobertas, tem o maior índice de estupro. Mas eu estou dizendo... Então, quer dizer, não está condicionado a roupa. E às vezes tem a questão da idade. Por exemplo, uma bebê não tá vestida sensual. Ela tá com a calça enxuta, né? E ela botou uma roupa mais sensual, não colocou. E mesmo assim vai ter pessoas que vão assediar, que vão agredir. Porque já tem uma mente doente. Então, a questão da roupa pode até influenciar, mas não pode determinar. O que determina é o comportamento doentio daquela pessoa, que é o abusador, desde que é o menino. A questão da educação é uma questão importantíssima, porque se você fala isso nas escolas, se você tem uma aula sobre isso, você abre a cabeça das crianças em diversos níveis. Não estou falando, você não vai fazer educação sexual com... Sim, não é informação, assim, né? Mas isso aqui é uma educação sexual de 4 anos. As pessoas entenderem que elas podem se manifestar também, que elas podem se defender e o que é certo e o que é errado. Nem todas as famílias têm condição de falar adequadamente sobre isso. E olha que interessante, só uma coisa, você falou da escola, cadê a Rosiane, que é fono? Às vezes, na escola, na família, a importância de você criar um elo, você ter alguém para quem você possa olhar e achar que aquela pessoa vai te ajudar. A Rosiane é fono, ela trabalhava numa escola de surdos, né? E por mais de uma vez foi com você que eles vieram desabafar e contar uma situação de abuso. Isso, porque muitos têm vamos dizer assim, uma impressão de que eles não vão denunciar, porque eles sabem só a língua de sinais muitas vezes. E aí eles não falam para os seus pais, ou os pais não sabem sinais, ou então aquilo que vocês já falaram, aquilo ficou como segredo e eles vêm para a gente, segredo, falar para você. E às vezes confiam mais na gente até nos próprios pais. Então eles manifestam e às vezes falam, Rosiane, sabe, é homem, safado. Então vem contar que elas foram abusadas, ou que alguém está tentando, e às vezes é vizinho, às vezes a pessoa da igreja, independente de que igreja é. Já teve vezes de você ter que falar com a própria família? Já, e algumas ficaram até revoltadas com a gente, achando, não, mas é amigo, não, é o padrasto, ele é maravilhoso, ele é excelente, jamais faria isso. Então, às vezes, as mães até se revoltavam, segredo, falar para você, e às vezes confiam mais na gente até nos próprios pais. Então, eles manifestam e às vezes falam, Rosiane, sabe, é homem, safado. Então, vem contar que elas foram abusadas, ou que alguém está tentando, e às vezes é vizinho, às vezes a pessoa da igreja, independente de que igreja é. Já teve vezes de você ter que falar com a própria família? Já, e algumas ficaram até revoltadas com a gente, achando, não, mas é amigo, não, é o padrasto, ele é maravilhoso, ele é excelente, jamais faria isso. Então, às vezes, as mães até se revoltavam com a gente. E sempre tomamos iniciativa de ou mandar para a Federação de Surdos, ou ir à polícia, resolver e orientar com relação a psicólogo, a orientação até sexual desses pais, né? E sempre vi meninos. Eles vinham, às vezes, falar com a gente, Rosiane, é mal
é mal ou é bom? Legal? É legal ou é ruim? Ó, safado, homem, ó, creu, fazer assim, é assim. Aí eu dizia assim, não, pelo amor de Deus, aí vem cá conversar. Então, às vezes passava por mim, falando em língua de sinais. Você teve a chance de conversar, mas eu queria só pra gente encerrar esse dia de hoje, porque a gente vai voltar a esse tema, mostrar alguns sinais e que você pudesse dar uma ideia, Caroline, para quem está em casa, de que sinais observar. O que é possível perceber no menino e na menina? A gente vai colocar aqui no telão. O que é possível perceber e que poderia nos ajudar a notar que alguma coisa está diferente? Vamos botar aqui, então, as imagens? Tá. Quer dizer, é no corpo, na escola e no comportamento. São 3 aspectos que a gente deve observar. Os sinais físicos, por exemplo, em relação ao corpo, eles não estão em todos os casos, até porque a gente falou isso no último programa, né? O abuso sexual ele pode acontecer sem um contato físico. Então, por exemplo, principalmente para o menino, mostrar material pornográfico, as próprias intervenções ali pelo Facebook. Estou dizendo. Então, quer dizer, não está condicionado uma coisa não leva a outra. Uma outra coisa também, e às vezes tem a questão da idade, por exemplo, uma bebê não tá vestida sensual, ela tá com a calça enxuta, né? E ela botou uma roupa mais sensual, não colocou. E mesmo assim vai ter pessoas que vão assediar, que vão agredir, porque já tem uma mente doente. Então a questão da roupa pode até influenciar, mas não pode determinar. O que determina é o comportamento doentio daquela pessoa, que é o abusador, desde que é o menino. agressor. A questão da educação é uma questão importantíssima, porque se você fala isso nas escolas, se você tem uma aula sobre isso, você abre a cabeça das crianças em diversos níveis. Não estou falando, você não vai fazer educação sexual com... Sim, não é informação, assim, né? Mas isso aqui é uma educação sexual de 4 anos. As pessoas entenderem que elas podem se manifestar também, que elas podem se defender e o que é certo e o que é errado. Nem todas as famílias têm condição de falar adequadamente sobre isso. E olha que interessante, só uma coisa, você falou da escola, cadê a Rosiane? Sempre vi meninos. Eles vinham às vezes falar com a gente, Rosiane, é mal ou é bom? Legal? É legal ou é ruim? Ó, safado, homem, ó, creu, fazer assim, é assim. Aí eu dizia assim, não, pelo amor de Deus, aí vem cá conversar. Então, às vezes passava por mim, falando em língua de sinais. Você teve a chance de conversar, mas eu queria só pra gente encerrar esse dia de hoje, porque a gente vai voltar a esse tema, mostrar alguns sinais e que você pudesse dar uma ideia. Ele acha que aquele comportamento daquela menina com 11 anos, com 10 anos, que quer se vestir, se arrumar com uma mãe para ficar mais bonita. Luísa, mas aí o equívoco está no homem que olha. No homem assim, que fica... Ou na mulher que olha para o menino. Mas nós temos que prender esse cara, tem que caçar esse sujeito, entendeu? Evitar também... A filha vai para a escola, ela vai com uma roupa não adequada para ir para a escola, isso não é voltar no tempo. Porque a modernidade vai continuar. Mas, Luiz, olha só, Luiz. Eu acho que a gente tem que prestar atenção também, não só educar a criança, ensinar para ela, falar, se chegar alguém aí conversar fiado com você, sai. Chama o outro adulto. Luiz, a mulher pode sair com a roupa que ela quiser. O homem, especialmente esse que é abusador, esse é doente, a gente tem que ir atrás com a polícia e prendê-lo. Mas o outro que acha que pode, porque a mulher está usando um shortinho, ele não pode, não. Ela pode usar um shortinho. Estou dizendo que a gente também tem que pedir para seu filho, para sua filha. Eu acho interessante, que não é voltar no tempo. É você pegar e falar assim, ó, você vai para a escola com essa roupa, vai com a roupa... Luiz, mas acho que não só roupa. Veja que você está falando sobre a menina. Mas em que momento nós estamos educando... Da menina, porque na realidade a menina de uma forma chula de falar, ela é mais caçada. O menino é sempre escondido. Tá. Mas a menina faz abertamente. Luiz, é importante... De repente, quando a gente perceber essa atitude do cara, eu acho que a gente deveria dar uma surra nele. Se eu estou perto... Não, Luiz, mas, o que eu eles acham que pode. Não pode. Luiz, eu acho que o que a gente... E dá para engatar aqui. Essa tua ideia, Luiz, é que, na verdade, você está falando da menina, a roupa que ela usa, o batom, mas em que momento a gente está falando com os meninos? Olha, não importa a roupa da menina, você não pode avançar. Você não pode assediar. E a gente mostra que isso é uma questão cultural, porque no Brasil a gente tem um tipo de vestido, cada país tem um, e a gente sempre comenta que a Índia, que é um lugar em que as meninas têm que se vestir completamente cobertas, e tem uma maior índice de estupro. Mas eu estou dizendo... Então, quer dizer, não está condicionado uma coisa não leva a outra. Uma outra coisa também, e às vezes tem a questão da idade, por exemplo, uma bebê não tá vestida sensual, ela tá com a calça enxuta.